Olá, seguidores e seguidoras da Banda B, muito bom dia, vamos acordar porque hoje tem live. Eu sou Rodrigo Silva e hoje a gente vai falar de volta às aulas. Nós vamos conversar sobre a volta às aulas que está programada para 1º de março. O governo do estado fez uma mudança, antes estava prevista para 18 de fevereiro. E agora, no dia 1º, daqui a 3 semanas mais ou menos, a gente deve ter o retorno. Só que muitos pais ainda têm dúvidas sobre se vão levar o filho para a escola, se vão aderir ao ensino ainda online, como já tem sido há muito tempo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o Dr. Vitor Horácio, que ele é médico infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe. O Dr. Vitor já está até conectado aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês falando de um assunto importante como é esse do retorno das aulas. Muito importante, inclusive a gente teve uma notícia bem interessante ontem, né, doutor? O governo do estado adiou esse retorno já para o dia 1º de março. A gente teve essa mudança aí devido a problemas de muitos municípios do Paraná e com transporte escolar, né, especificamente. E eu queria começar assim com uma pergunta um pouquinho mais ampla, doutor. Como é que o senhor vê o retorno às aulas nesse momento? Assim, estava programado para o dia 18 de fevereiro, agora vai ficar para daqui praticamente 3 semanas, né, 1º de março. Como é que o senhor vê esse retorno? Como é que o senhor analisa? Está na hora de retornar ou está muito cedo? Veja, o Brasil é o país do mundo em que mais tempo deixou as crianças afastadas das atividades escolares. Se nós formos avaliar estatisticamente o que aconteceu com as nossas crianças, aumentou muito a quantidade de crianças com insônia, com depressão, com ansiedade, aumentou os maus tratos da criança, gravidez na adolescência. Então, hoje, fazendo uma análise retrospectiva, nós vemos que criança fora da escola trouxe muito mais malefícios para ela com relação à saúde mental do que benefícios. Então, nós precisamos entender que, estatisticamente, as crianças, elas transmitem muito menos o vírus. Crianças, hoje, a gente chega à conclusão que ela é 1% da taxa de mortalidade no mundo e apenas 3% de internamentos em caso de coronavírus. Então, estatisticamente, ela pega menos a doença, estatisticamente, ela transmite menos entre elas. Então, baseado nisso, a gente vem reforçar a importância do retorno às atividades escolares. Porém, existe um detalhe importante. Nós precisamos ter esse retorno baseado em protocolos de segurança. Então, as escolas, elas tiveram um tempo para se preparar. Não é voltar todo mundo em manada. Existe um protocolo em que a gente vai ter esse retorno. Esse protocolo é baseado em número menor de alunos nas turmas, o ensino híbrido, né, uma parte presencial, uma parte online, a adesão a protocolos de segurança como o uso de máscara, álcool gel, e aqui um detalhe, né, uma adesão a protocolos de segurança que efetivamente são importantes. Então, por exemplo, tapete, cabine sanitizante, se a escola não tiver, não tem problema, mas precisa protocolar a importância do uso da máscara, a higienização das mãos, a aferição da febre na entrada da escola. Até é importante, né, doutor, a gente ressaltar que há uma série de requisitos que as escolas têm que cumprir também, né, para conseguir viabilizar esse retorno. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses protocolos. A determinada escola tem que seguir protocolo sanitário, sim, mas e se a escola tiver um espaço menor, como é que fica? Porque há escolas com mais condições do que outras. Sim, nós ficamos aí praticamente 9 meses com as escolas fechadas. Né? Nós queremos acreditar que a grande maioria das escolas se preparou para esse retorno. Então, nós precisamos ter respeito ao distanciamento. Então, alguns protocolos, a maioria deles colocam o distanciamento das crianças em torno de 1 metro para mais, né? Entre 1 metro e 2. A necessidade do uso da máscara e as trocas dessa máscara, como é que devem ser feitas. O treinamento dos professores. Existe um termo que é bem interessante, que foi publicado no CDC, que ele fala sobre etiqueta de higienização. Então, como vai ser esse novo normal? Nós vamos utilizar máscara, necessitar do álcool gel, manter o distanciamento por um bom tempo ainda. A vacina, ela não substitui esses cuidados. Então, nós precisamos ter todo esse aparato de educação que as crianças e os adultos vão precisar se adequar daqui para frente, porque a pandemia ela não tem um tempo para acabar.
né? Nós começamos a vacinar agora e nós vamos ter ainda um bom tempo ainda com esses cuidados até atingir pelo menos 70% da população brasileira vacinada e ter uma certa segurança com relação à transmissibilidade do vírus. Até a impressão que a gente tem é que a vacina dá uma sensação de segurança e as pessoas deixam de cuidar para evitar o coronavírus, né? Muito importante essa sua observação, porque a impressão que dá é que as pessoas que já fizeram a vacina, agora eu estou livre do vírus. Não está, né? Nós temos que lembrar que as vacinas que estão sendo propagadas, vacinação em pandemia, ela é uma vacinação que ela previne duas coisas principais: internamento e mortalidade. Então, essas duas vacinas que estão hoje sendo disponíveis para a população, elas têm essa finalidade: diminuir a taxa de internamento e diminuir a taxa de mortalidade. A doença você pode ter ainda, né, mas quadros muito mais leves. Então, em respeito a quem não fez a vacina, em respeito aos grupos de risco que, se pegarem o vírus, podem ter complicação, nós devemos, pós-vacinação, manter ainda as etiquetas, né? Então, o distanciamento individual, né, isolamento social na medida do possível, a etiqueta da tosse, o uso da máscara e a higienização das mãos. Doutora, eu tenho observado assim, que o retorno das atividades em estabelecimentos escolares é muito bem visto até por muitos especialistas, também esse retorno com protocolos. E muito tem se falado que as crianças não são exatamente grandes transmissoras do coronavírus, pelo menos nos estudos que a gente tem até agora, né? Isso mesmo. Só que eu fiquei pensando, quando se tratava do vírus da gripe, por exemplo, as crianças são maiores disseminadoras. O que o coronavírus difere de tudo isso? Veja, o coronavírus é um vírus que nós fomos aprendendo muito com ele de acordo com a pandemia. Hoje, se nós formos pegar por que criança pegou menos e por que criança transmite menos. Então, é uma pergunta que a gente ainda tem carência em alguns dados. O que a gente pode observar é que em escolas de Israel, em algumas escolas europeias, a transmissibilidade de criança para criança e criança para adulto em ambiente escolar foi muito pequena. Agora, por que criança transmite menos ou pega menos, né? Então, um dos trabalhos que inclusive está sendo feito aqui no Brasil com a equipe de infectologia da Universidade Federal de Santa Catarina, eles estão pesquisando se a influência da vacina tríplice viral, da BCG, ela não estaria, ou a tetraviral, elas não fariam imunização cruzada e dificultariam a aquisição do vírus por parte das crianças, já que elas fizeram uma memória imunológica mais recente. Então, isso ainda se estuda, mas os trabalhos que têm saído até aqui, eles não mostram a criança em ambiente escolar como um grande vetor. No entanto, isso a gente precisa ter um alerta, porque o fato de criança não transmitir tanto em ambiente escolar não significa que ela não possa transmitir. Por isso que o cuidado do contato dela com pessoas que têm doença de base ou grupos de risco requer cuidado. Doutor, falando um pouquinho assim na proteção das crianças especificamente que vão retornar agora às aulas, a gente tem o modelo híbrido, que é um rodízio, né, basicamente. Nós vamos ter alunos na escola presencialmente, alunos online, e é claro, uma das maiores dúvidas de muitos pais é o uso de máscaras, né? Muitos pais estão um pouco aflitos: o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer e tal. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já chegou a falar que crianças até 5 anos não precisariam usar máscaras. Então, eu queria saber, a partir de que idade a criança tem que usar máscara? Veja, a Organização Mundial da Saúde realmente divulgou isso, mas nós temos que ter um alerta com relação a essa situação. O Brasil vive uma realidade epidemiológica diferente de alguns países, né? Então, nós orientamos a manutenção do protocolo que foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, onde criança até os 2 anos de idade não deve utilizar, pelo risco de repente, numa emergência, ela não ter a habilidade de colocar a mão no rosto e poder se ajudar. Dos 2 aos 5 anos, ficaria aquela situação do uso com uma supervisão maior, né? E acima dos 5 anos, todos usam. Então, é uma segurança, o uso da máscara é uma segurança, ela é uma barreira de proteção e deve ser incentivada pelos pais e por todas as escolas. Eu tenho aqui uma pergunta de uma
uma das nossas ouvintes aqui, seguidoras da Banda B. A Marina Tissot, ela é psicóloga e trabalha em uma escola especificamente com estudantes de inclusão. E ela está perguntando aqui para a gente quais são os melhores equipamentos de proteção individual para utilizar nesse retorno. E, é claro, qual que é o protocolo, por exemplo, para a troca de máscara, para você lidar com estudantes com inclusão, qual que é o protocolo que os profissionais devem seguir? Nós temos aí basicamente 3 tipos de máscara, né? A N95, a máscara de tecido e a máscara cirúrgica. Pergunta que os pais fazem, qual é a melhor máscara? A melhor máscara é aquela que você tem acesso para utilizar. Ponto. Né? Com relação às trocas, o ideal é que você realize a troca toda vez que a tua máscara estiver úmida, que ela estiver suja e nos momentos da alimentação. Então, por exemplo, eu fiquei com uma máscara por 2 horas, o ideal seria a cada 2, 3 horas eu realizar a troca dessa máscara e quando eu for me alimentar, entre o antes e o depois, eu necessariamente tenho que realizar a troca por causa da manipulação da mesma. Em crianças especiais, existe um cuidado muito maior que com relação à higienização das mãos, porque elas levam muito a mão no rosto. Então você precisa ficar atento, higieniza bem as mãos e fica atento se a máscara umidificou ou ela está suja. Aí você consegue ter um controle melhor e dar mais segurança, não só para a criança, mas para quem está cuidando dela também. Então, basicamente, os profissionais têm que fazer esse controle realmente de como as crianças estão usando a máscara. Exatamente. Por isso que eu volto a frisar a importância do termo que saiu no protocolo do CDC, que é a etiqueta da higienização. Né? Então, esses cuidados eles vão precisar ser mantidos e é uma característica de segurança e de controle epidemiológico também para esse retorno das atividades escolares. Doutor, entrando na questão assim, dos protocolos especificamente, como a gente já mencionou, cada escola tem o seu espaço para cuidar das aglomerações. A gente imagina que o pai, antes de levar o seu filho para a escola, quer saber quantas pessoas vão ter naquela sala de aula especificamente, se a sala vai estar cheia, se não vai estar, se o seu filho vai estar perto de outra criança, de outra pessoa. Como que a gente controla isso? Existe um padrão específico? Veja, os pais eles podem ficar seguros com relação ao retorno dos filhos para a escola, baseado em 2 critérios. Primeiro e fundamental, né, se a escola ela está aderindo a protocolos de segurança. O que são esses protocolos de segurança? O uso da máscara nos funcionários, face shield, né, principalmente aí para professores que estão no ensino infantil, por causa da proximidade com as crianças. O uso de avental, né? Então são verificação da temperatura na entrada da escola, disponibilização de álcool gel e número reduzido de crianças em sala. O número reduzido de crianças em sala ele depende muito da estrutura da escola. Então algumas escolas podem ter, por exemplo, 8 alunos, porque é o que a capacidade da sala determina. Outras podem ter um número de 20 alunos, porque a estrutura da sala determina. Essa estrutura ela vai ser maior ou menor, baseado na proporção de distanciamento de 1 metro ou 2 metros entre uma criança ou outra. Então, isso é um dado bem importante. Mas o segundo tópico, que é fundamental, e que a gente precisa muito do apoio das famílias, é que não existe escola segura, né, e nós vamos ter um retorno muito precoce, né, de fechamento de escolas se, do portão da escola para fora, os pais também não tomarem os cuidados necessários. Então existe um momento de muita parceria entre escola e família, porque depende do segmento desses protocolos das 2 instituições, né, escolar e familiar, para que a gente possa ter sucesso nesse retorno. Doutor, eu ia entrar um pouquinho depois, mas vamos entrar nesse assunto agora, realmente o papel dos pais especificamente. Como o senhor já disse, o papel tem que ser importante fora da escola, mas que tipo de medida que os pais devem tomar? As crianças devem evitar, por exemplo, visitas a pessoas do grupo de risco? Olha, o que os pais precisam, o que os pais precisam fazer para ajudar a gente a voltar, né, o mais rápido possível à normalidade, é o que a gente vem empregando constantemente desde o início da pandemia. Então, mantenha a necessidade do uso do álcool gel, né? Pratique a etiqueta da tosse,
faça as trocas de máscara quando necessário, estão fazendo com que você não fique com uma máscara umidificada ou suja e ela se torne um vetor de transmissibilidade do coronavírus. Mantenha o isolamento social, isso é fundamental. Não estamos no momento de festa, né, de reuniões familiares, porque já se demonstrou que dentro de casa você transmite muito o coronavírus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque em casa geralmente tende-se a ter mais um relaxamento nessas medidas de controle epidemiológico. E hoje, o ambiente domiciliar, se você não tomar cuidado, ele acaba se tornando um ambiente de alto risco de transmissibilidade do SARS-CoV-2. Então tudo depende basicamente do que for feito fora da escola também. Com certeza. Com certeza, as escolas, e eu tenho tido muita experiência com elas, elas se esmeraram em controles de segurança. Então nós precisamos mostrar isso para os pais e dividir responsabilidades. Doutor, voltando um pouquinho, na verdade, no que os pais devem fazer para preparar os seus filhos para ir à escola. Existem materiais específicos que ficam na escola? O que deve ser levado para casa e o que não deve? Pode compartilhar material, por exemplo? Olha, dentre as orientações que nós passamos para as escolas, o ideal é que material da escola fique na escola e material de casa fique em casa. No entanto, existem algumas situações onde a mochilinha da criança, com alguns materiais, ele acaba levando e trazendo. Então, a higienização dessa mochila, o não compartilhamento de materiais na escola é uma maneira de segurança e evitar transmissibilidade também. O senhor considera a aferição de temperatura, por exemplo, algo importante nas escolas? Olha, a aferição de temperatura ela é importante, por quê? Porque a presença de febre, ela inviabiliza a entrada da criança na escola. No entanto, em criança, o que a gente observou? Que não necessariamente a febre é um critério maior para o diagnóstico de infecção do coronavírus. Você pode ter coriza, você pode ter tosse, você pode ter irritação na garganta. Então, o que a gente orienta os pais e os pediatras que acompanham as crianças é que, na vigência desses sintomas, ele oriente a família a não mandar a criança para a escola. Doutor, uma outra questão que me intriga assim, nesse retorno são alguns cuidados. A Prefeitura de Curitiba ela disponibiliza até por bairro, várias prefeituras de todo o Brasil fazem isso, o número de infectados. Né? Você tem vários infectados, por exemplo, no Boa Vista, daí no Boqueirão, você tem em Santa Felicidade. Segundo os últimos dados, até de 21 de janeiro, Boa Vista era o primeiro colocado, infelizmente. Por exemplo, se nós temos mais infectados em determinado bairro do que em outros, como viabilizar um retorno às aulas, por exemplo, em uma escola pública lá no Tarumã, onde você tem vários alunos e possivelmente pode ter um alto número de infectados? Essa questão, assim, acaba intrigando porque cada bairro acaba tendo mais infectados do que outros, consequentemente pode ter um perigo a mais, né? É que, na verdade, esse critério de notificação por bairro, ele tem uma importância epidemiológica, mas efetivamente fica muito difícil de você realizar esse controle, porque as pessoas elas transitam de um bairro para o outro. Tanto é que no mundo a gente não teve nenhum protocolo de retorno às atividades escolares baseado no bairro em que a escola está, mas na cidade sim. Tanto é que algumas cidades optaram em voltar e outras cidades não, porque o controle macro ele é melhor. Né? O controle no bairro fica muito difícil realmente de você fazer uma estrutura, porque se você for pensar que uma escola, por exemplo, no Boa Vista não deve abrir, muitas atividades nesse bairro não deveriam abrir também. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? No bairro realmente é muito difícil de você fazer esse controle. Outro medo assim, que muitos professores estão tendo é com o próprio transporte coletivo, mas claro, isso não é exclusividade realmente do retorno às aulas. Né? O transporte coletivo tem causado muito medo em muitas pessoas. Né? Sim, o transporte coletivo ele é um fator de risco, com certeza. Né? Por isso que se orienta muitas vezes as escolas a criarem horários de entrada e saída diferente do horário de pico em que a população trabalha, exatamente para evitar que naquele determinado horário você tenha superlotação de ônibus. Quando a gente fala na volta às aulas, é importante mencionar também a segurança até dos professores. Né? A gente teve
Tivemos até protestos, até o sindicato protestou, querendo uma vacinação prioritária para professores e funcionários da educação, só que eles estão só na fase 4, sem previsão ainda para começar a vacinação deles, e a gente vai ter esse retorno às aulas. O senhor provavelmente conversou com alguns professores, como garantir essa segurança deles no retorno ao trabalho? Veja, um fator fundamental, e eu volto a frisar o que eu falei anteriormente. A vacina, ela é um dos fatores que nos protege com relação à aquisição da infecção pelo coronavírus. Os cuidados, como o uso da máscara e higienização das mãos, eles são fundamentais para evitar a contaminação. Eu cito o exemplo, eu estou desde março aqui no Hospital Pequeno Príncipe atendendo pacientes com coronavírus, crianças sabidamente positivas e outras que estão em investigação. Já foram mais de 390 pacientes internados aqui no nosso hospital com caso positivo, e baseado nos cuidados que eu tenho e os outros médicos que atendem as crianças nesse setor de infectados por coronavírus, fez com que nenhum de nós nos contaminássemos. Então, isso demonstra que os cuidados com relação à paramentação, à higienização das mãos, a máscara, o face shield, o álcool na mão, ele é fundamental para evitar uma contaminação, levando-se em consideração ainda que criança transmite menos. E você está na escola, que é um ambiente que hoje eu considero seguro, desde que seguindo os protocolos de segurança que estão sendo protocolados pela Secretaria Estadual de Saúde, a Municipal e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, a gente tem aqui as duas últimas perguntinhas. Eu tenho aqui as duas últimas perguntinhas. Por exemplo, se a gente viu em vários estados brasileiros escolas até fecharem por conta de um ou outro caso de coronavírus. Uhum. Isso, com o retorno às aulas, a gente, de certa forma, está sujeito a isso também, né? Com certeza sim. Isso fatalmente vai acontecer se nós não tivermos o cumprimento de regras epidemiológicas e de retorno por parte das escolas e por parte das famílias. Por isso que existem técnicas que nós temos ensinado às escolas com relação a não compartilhar alguns espaços físicos, criar determinadas bolhas de turmas para evitar trânsito entre alunos, a fim de que, caso tenha um caso, esse caso possa ser isolado naquela turma e não acabe culminando no fechamento da escola toda, o que caracterizaria um surto, e a gente não quer isso. Para encerrar aqui a nossa conversa, para muitos pais essa volta às aulas acaba tendo mais perguntas do que respostas. Espero também que a gente tenha esclarecido, algumas das principais dúvidas dos pais. Mais uma de ouvinte aqui, a Paty Moreno, está perguntando, mais de uma pessoa perguntou isso, qual a segurança que os pais têm efetivamente para levar os filhos à escola? Veja, eu acho que essa pergunta nós respondemos numa pesquisa que foi feita recentemente na Folha de São Paulo, que questionou os pais sobre se eles se sentem seguros em voltar com as crianças para a escola. E agora, no mês de fevereiro de 2021, com a pandemia desde março do ano passado, nós temos 85% de pais aprovando o retorno às atividades escolares. Então isso mostra uma confiança que existe nos protocolos de segurança que estão sendo adotados e também no comportamento que eles devem se manter em casa a fim de evitar a propagação do vírus. Então vai ser um retorno seguro se a escola estiver seguindo os protocolos e os pais estiverem fazendo a tarefa de casa também. Doutor, eu queria te agradecer por essa conversa, eu acho que foi bem esclarecedor, eu espero que realmente que a gente tenha ajudado aí os pais que estavam com dúvidas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.